10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boa noite, boa tarde. Como era boa tarde? Isso. Pra mim é boa tarde, mas continuam achando que é boa noite. Mas tudo bem. Tá de noite, então é boa noite pra todo mundo. Boa noite. Agora sim. Sejam bem-vindos à Conexão Eureka número 21. 21, fazendo a maioria de idade. 21, né? Aqui também? 21 ou 18? 21, já pode abrir a empresa. Pronto, vamos registrar a rádio. Liga o microfone. Liga o microfone aí, por favor. Espera aí. Hola, hola. Não estou ouvindo, Ana Carolina. Essa música é muito velha, não é de jovem. Agora sim. A Verana? Oi, oi. Oi. Estamos Olha, ouvindo. garota. Tudo bem? Como você está? Estou muito bem, mas eu tenho uma crítica pra fazer, né? Porque não me disseram que era pra Fala mim todas as suas críticas. produzida, vai. preparada, assim, desse jeito, assim, toda glamurosa. Tudo bem. Toda arrumada, né? Às vezes eu Estamos me agora arrumo só no pra vídeo. rádio. Estamos no vídeo agora também no YouTube. Então a Sofia agora bem produzida, porque agora que eu estou maquiada. sendo gravada, entendeu? Agora tá aparecendo. E tenho que estar assim. Tenho que estar elegante. Muito bem. Eu não estou errada. Temos que estar todos na sintonia. Tá vendo? Na sintonia. Por isso Mas que eu você sempre coloquei. é bonita, você não precisa de roupa, mulher. Eu preciso já Precisa na de minha roupa idade. sim, viu? Mas você não. Por favor, Importante precisa de esse roupa. detalhe, gente. Bom, estamos aqui no programa número 21, no feriado, preparando o programa do feriado. Sim. E temos... vamos começar? Tá pronta? Eu sim, estou aqui arrumando alguma. Sem problema, não. Vou deixar minha mão aqui, tá certo? Ah, tá caindo? Sempre acontece, né? Vai deixar na minha mão pra dar um jeito. Tá bom. Eu vou deixar pegar. Igual está só. Um pequeno suporte. Não está no Instagram, porque estamos certo. gravados. Bom, então, essa semana... Por que a gente está gravando hoje? Hoje Conta estamos aí. gravando porque amanhã é feriado. De quê? Quinta-feira, vai estar saindo quinta-feira. Corpus Christi, não é? Exatamente. Não é Corpus Christi, não é Christi. É Cristo de Cristo. Tem alguma comemoração aqui na igreja? Tem. Deixa eu olhar aqui que eu recebi hoje. Pronto. Enquanto a Ana Caroline procura, estamos dia 6. Vamos falar do que a gente fez essa semana? Tirando a chuva. Fala, claro. Muita chuva. Fala Foi- aí, o foi- que aconteceu com aquele aparelho que você tinha? Ninguém viu. Tirei. Tucu, 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 tucu. Como fazia? Tirei, rapaz, aquele negócio, o Conta- mapa e holter. Mapa e holter. Sim. Meu Deus. Pra que isso? Dormir com esse negócio não foi Nossa. fácil, não. Já fizeram isso? Não tô na idade ainda de fazer esse tipo de vida. A gente é saudável, fala isso, é saudável. Sofia já A fez. gente acredita que é saudável, só que ele não. E aí Aí tem que provar. tem que provar pela ciência, né? Não, E não. aí, como foi? Acho que saiu tudo Sua certo. experiência? Sim? Mas o negócio é que acho que o mapa vai no braço, que é o que enche, que tira a pressão, que cada 15 minutos, aquele dia no programa 20, na Turismo Forte, cada 15 minutos ele enchia. Do nada na entrevista. Não foi fácil. E ninguém sabia se ele parava de respirar, era como... Continua, aí vai. Não, eu precisava parar, na verdade, porque se você mexe o braço... E eu vi que você ficava quietinho, Né? olhava assim, olhava E como... o negócio. Fazia assim. Não, se você mexe o braço e ele não consegue pegar a pressão, ele faz de novo. Um minuto depois ele enche de novo. Então, Nossa. melhor deixar fazer. Aquele apertãozinho assim. Não, apertãozinho não. Até ontem tava doendo o braço. Meu Deus. Essas máquinas automáticas
são assim, eu tenho um mesmo, eu comi um que aí você põe assim, aí se ele detecta o erro, ele Faz de novo. faz de novo. Aí faz de novo automático. Nossa. E o outro era aquelas chupetas aqui no coração também. Outro aparelho, ele não fazia nada, graças a Deus. E tomara que esteja funcionando, porque senão não vou fazer de Mas novo, você vai realmente. ter os resultados quando? Ou já teve? Eu acho que eles falaram 5 dias úteis. Então, acho que amanhã... Essa semana. Mas Não, no próximo amanhã programa, é dia útil. No Mas próximo programa ele pode trazer aqui, a gente lê o laudo dele. Ah, é? Coloca no todo, Google. todo mundo Né? viu, todo mundo tem que saber, né? Exatamente. Qual é a condição do É. responsável da rádio, porque senão não tem mais rádio. Exatamente. Entendeu? Se daqui a um mês isso ele mesmo. vai ter que ser internado, a gente vai se despedindo. Começamos a contar para trás. Programa número 18, 17, 17. Vai fazendo reprise de todos os programas. Até melhores chegar no momentos. número 1. Pronto. Tchau, acabou. Muito obrigado Cruz. por tudo. Até a próxima. Até a próxima Graças totales. reencarnação, né? Não, no dia seguinte, sexta-feira, fui lá e tirei, rapaz. Graças Graças a a Deus. Deus. Devolvi, toma. Muito obrigado. Mas Vamos dormir não foi perguntar- fácil. Vamos perguntar para a Priscila como que foi dormir com isso. Nossa, Porque foi- você foi uma experiência, para ela foi Não, outra. Foi difícil. Ela teve um vibrador aí na sua cama. Ah, oh. Ela passou ótima, entendeu? Aham. Maravilhoso. Ela cada vez encostava mais aí em cima do braço. Aí, ó. Vamos ter que colocar... Agora. Vamos colocar esse programa depois das 10. Não façam em casa, gente, é importante, né? Não repitam. Eu acho que só vou me fazer de doente para ter esse negócio em casa. Não consigo respirar, doutor. Saiu errado. Vai. Não, foi tranquilo. Mas tranquilo. Agora, não, só esperar os resultados. Mas o sangue saiu tudo bem. Então, por enquanto, estamos firmes. Sim. Que bom. E você? Conseguiu remar na canoa com essa chuva? Todo, continua todo igual. Nossa, que vida monótona. Que vida, Bora, né? Bora Não, a gente colocar tá remando na Alagoa, né? Porque o mar não tem condições, assim continuamos aí, remando com chuva, com vento, tudo igual. A gente 5 da manhã. Rema, 5 horas. 5 horas. Coragem, viu? É. Admiro pessoas assim. que eu não Às sou vezes tão, a gente não. quer cancelar, viu? E aí o capitão, não, bora, tem que remar, bora. Eu seria o primeiro a faltar. Eu também. Fácil. Gente, eu abro a cortina, eu vejo É, a chuva chegando. dá vontade, eu viu? simplesmente fecho e me cubro. De novo, Imagina, falo, e você imagina às Não, vezes. momento. Ver todo escuro. Escuro e com chuva. Já eu tô insônia mesmo. 5 horas eu tô indo dormir porque é a hora que eu consigo dormir. Não, é Então, sinistro. Literalmente. Tem dias que é sinistro, assim, que você já não. Porque quando não tem chuva, já essa coisa de sair de noite tá difícil. Mas com chuva, gente, uma coisa que você se pergunta, por quê? Qual o sentido disso? Qual o sentido? Não, e as pessoas não, algumas pessoas não sabem que a Sofia vem de bike. Vem de bicicleta. Aí Não, aí mas quando chove eu pego carona. E aí já estou começando a pegar carona também. Não sei. Só se tenho que fazer alguma coisa na vida depois, isso, mas já não vou de bike. Não. E sim, não dá. Não, Até agosto. tanto não. Não tem como. Já peguei. Esse dia peguei chuva trazendo meu filho pra escola. Não tem condições. Né? É rapidinho, mas você molha, fiquei molhado até 5 da tarde. não Aí tem passa como. o carro na sua frente, joga água em você, aí tá tudo empoçado. Agora o negócio, vamos falar disso. O negócio do pisca nos carros. Que coisa absurda, que a pessoa não usa pisca, mano. Não é possível. Essa conversa longa. Não é possível. Não gasta gasolina, galera, não gasta gasolina, não gasta É de bateria, graça. é de graça. Não fere a masculinidade De de ninguém. ninguém. Usem, abusem. Quer dizer, abusem não, só usa. É. Meu filho, eu quando tô dirigindo, não tem ninguém atrás, eu ligo meu pisca. Aí a Alexandre fica, por que você ligou o pisca? Porque tem que ligar o pisca. Porque vai que surge alguém, a pessoa sabe que eu tô virando. Não, e também vira um costume, Sim, faça, Aí não se eu tem parar de problema. fazer, daqui a pouco eu tô dançando a pisca. É tipo cinto de segurança pra mim. Quando eu não. Eu Você já tô tão entra e já- habituado já em chegar. Vestir o cinto, que hoje em dia, às vezes eu saio assim, e eu fico pensando, tá faltando alguma coisa. Sim. Mas sim, né?
que é costume, a gente usa em seita. Uso, por favor. Importante. Não dói, não é Vai. caro. Aliás, não custa nada, né? Não é nada, um Faz bem, pode ser usado. Ganha ponto. ganha ponto. Ganha ponto? Não, Cashback. Mas quem usa mais ganha ponto. Desconta do IPVA. Sim, Sim, então. sim, aí o Corpus Christi. Pronto. A ver, o que tem agora esse dia fim 8 de semana? de junho, quinta-feira, né, amanhã, vai ter a Santa Missa às 10 horas na paróquia de São Francisco, no Litoral, aqui na nossa igrejinha, né? E aí, Dia 8, que horas? 10 horas. 10 da manhã. Santa Missa. Dia 8 vai ser... Que é o feriado mesmo, né? É o dia Amanhã, do feriado. claro. Mesmo. Sim, É, o programa vai sair de noite, então... Hoje, 8 da manhã, 10 da manhã foi o Corpus Christi. Exatamente. Quem foi, mande fotos. E, ó, e o Santíssimo, né? Deve ser a réplica, né, do santo. Vai passear pelas ruas da vila. Então, provavelmente eles devem fazer uma procissão, né? Com o santo e o pessoal da igreja. Até a igreja. É. Muito bom. Você, Ana Carolina, é muito religiosa? Olha, eu não digo que eu sou religiosa, porque religiosa você tem que meio que seguir uma religião. Claro. E eu não sigo religião. Sim. Eu acredito muito em Deus, né? Assim, eu digo, se for uma religião, pronto, minha religião é Deus. Eu acredito muito. Mas eu já fui batizada 3 vezes. 3 vezes? Ela não segue religião, mas foi batizada 3 vezes. Quando eu era muito pequena, eu nasci, né? Minha mãe me batizou na igreja católica. Né? Quando você é bebê, né? Aí na evangélica fui batizada. E depois, com 15 anos, fui batizada de novo na evangélica, que minha mãe mudou de igreja. Então já fui, né? Batizada, abençoada. Uau. Só que quando eu comecei a ter um entendimento assim melhor de doutrina, de ensinamentos e tudo mais, eu comecei a ver umas coisas na igreja que, tipo, não era de Deus, sabe assim? É até Sim. contraditório dizer isso, mas eram coisas, tipo assim, era um homem, um pastor, alguém te dizendo que você pode ou não pode, Sim, a roupa sim, é sim. isso, é aquilo. E eu acredito que Deus não é isso. Sabe, Deus quer saber o que tá no seu coração, quer que você faça o bem. Ele não tá pra dizer, você não pode usar saia curta, não pode usar short, não pode excessos, né? Claro. Como tudo na vida, a gente não pode ter excessos. Mas assim, religião eu tenho um pouco assim de resistência por conta dessas doutrinas, dessas coisas. Mas eu acredito muito em Deus e eu tenho fé, sabe? Minha conversa com ele é diferente, eu agradeço muito, tenho um Sim. sentimento de gratidão muito forte, né? Mas religião mesmo não Não sigo. sei. Certo. Já tínhamos conversado disso outra vez. Não, sim, nós já temos Itales? conversado, sim. Eu não sou cristão, né? Sou do Candomblé, Uhum. religião Sim. afro. Né? Mas assim, claro que 90% das pessoas que nascem e crescem aqui passam por essa influência, passam por isso. Tanto Claro. que eu fui batizado na igreja católica. Não, Aqui se pergunta quantas e onde. e o meu outro batismo foi a minha entrada mesmo pro Candomblé. pro Candomblé. Como é o batizado do Candomblé? Assim, porque é feito com fases. São fases. Você dá o bori, que fala, bori é o alimento para a cabeça. Ah, sim. Então, fazem-se uma série de rituais que envolvem você alimentar o seu Ori. a sua cabeça, a sua ideia. Uhum. Né? Porque eu sempre digo que o Candomblé é uma religião que, por mais que a gente viva em comunidade, ela é exclusiva e interna, é sua. Você não influencia no outro, tudo é Em você. Tipo o budismo. É. Eu acho que é, né? Sim. Então, só que é um processo muito complexo. Até você conseguir compreender o lugar que você está é um processo
muito longo interno. E uma escolha pessoal, Claro. né? Isso que é importante. Isso Acho que é. por isso que eu também deixei de seguir igreja. Porque aquela igreja é a certa, a sua não. Aquela é a melhor, aquela é a pior. Então, assim, eu acho que não sim. existe isso. Não, acho que existe cada um tem sua espiritualidade, Suas sua crenças, escolha, né? suas Claro. crenças. E a gente tem que respeitar, É. entendeu? Religião vem de religação, né? Ou seja, é uma ligação que as pessoas fazem com o divino. E aqui Claro. eu não tô dizendo Exato. É. qual. Exatamente. É o que a Sim. pessoa escolheu. Com o com o divino, só que isso é totalmente individual. A gente tem uma Exatamente. falsa sensação de comunidade, mas na verdade são só pessoas que coincidentemente têm uma lente parecida para o mundo. Mas assim, não existe, entre aspas, mas não existe comunidade. Existe você Claro. Com o divino. e só Eu acredito você. nisso. Eu acredito muito nisso. Tanto é que no Candomblé, por exemplo, isso é claro. Isso é claro. Não existe. Exemplo, meu pai, ele é do Candomblé também. Sim. Né? Meu pai é carnal. Né? Mas ele não pode influenciar em Em nada nas minhas coisas. E vice-versa, eu não posso influenciar. Isso é massa demais. Eu não isso é posso ótimo. mexer nas coisas dele. Entendeu? Porque é tudo. Individual. Cada um que tem que ir buscar o seu, fazer o seu. A responsabilidade é sua. Ou seja, eu falo sempre que eu não estou, eu sou, eu vivo isso, eu estou aqui, eu sei para onde é que eu tenho que ir, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vivo isso, eu não preciso mais expor. Vocês vão olhar para mim, vocês vão ver que eu sou isso. Eu penso muito assim, né, que é uma coisa minha que eu tenho que estar bem e pronto, e as pessoas vão ver um reflexo daquilo na minha vida. Claro. Tá ótimo. Quando você inicia, uma pergunta que tenho, quando é iniciado aí no Candomblé, você tem um orixá que como se diz, que principal, né? Como Porque na verdade assim, todos são de todos os orixás, sim, né? Só que tem aquele que tá como na cabeça, né? que tá ali na sua cabeça, tanto ele quanto o Juntó, que fica ao lado. Né, que Sim. é um guia também, né, e que é só, em tese, claro, assim, alguém que é designado para estar com você. Mas esse não muda ou vai mudando? Esse como guia ou esse que está na cabeça? Às vezes muda, mas é um processo muito longo e muito complexo. Tá. Porque às vezes uma parte do processo pode ter sido feita errado ou simplesmente as coisas mudam. Exato, tá. Né? Sim, sim. Por exemplo, comigo foi assim um pouco. No início foi uma coisa, depois quando eu comecei os processos, Foi outra. a coisa mudou um pouco. Então, né, é tudo muito... isso, é tudo muito interno. Os casos nunca são os mesmos. Sim, Mas sim. o orixá de cabeceira você escolhe ou Não, é e- pelo data de nascimento, Não, ano? não. É dentro do processo, né? Dentro Pelo que eu do entendi. processo, é o orixá que te Te escolhe. né? E assim, ele te escolhe porque você precisa. As pessoas também têm uma relação meio louca com divindades, como se elas precisam. Não. Elas não precisam de você, não. A Elas gente estão precisa ótimas. delas. Claro. Claro, a gente que precisa É. delas. Entendi. A gente que precisa de. Quer dizer. É a gente que precisa estar conectado. Entendi. Tanto é que existem pessoas que não precisam, como os ateus. Claro. Né? É. Que A gente aí. tem que respeitar, Não, né? que aí eu falo que eles são as pessoas mais evoluídas de todas, porque eles não precisam. Eu preciso. Claro. Entendeu? Já os ateus não. Ele não precisa, o pessoal fica. Não, porque eles são. Não, gente, é muito pelo contrário. Os caras estão muitos anos nos evoluir. Muito mais. Muito mais.
vendo? Graças a Deus sou ateu, dizia. Você é ateu? Não, e eu fui ateu, né? E durante muito tempo eu ficava me policiando para não falar graças a Deus, porque já é uma coisa tão... Sim, tá. Mas É costume, era uma né? negação ou você realmente era ateu? Porque tem isso também, né? Não, tem eu gente que é era. ateu por negação. Eu mesmo conheço uma pessoa que é ateu por negação. Não, Por deixar eu de tinha acreditar. convicção. Não querer acreditar. Só que, né, assim, pensamentos mudam. Uhum, sim. Né? As ideias... Ainda bem, né? A gente tá Ainda bem, sempre. né? Ainda bem. Isso é verdade, ainda Só bem. só que eu sou muito adepto de respeitar a trajetória. Ou seja, por mais que eu tenha uma opinião distinta do que eu tinha há um ano atrás, eu ainda vou defender esse cara de um ano atrás. Sim. Que está falando, porque era o reflexo daquele momento. Né? Então, eu não esqueço. Por isso mesmo que eu falo, pô, os ateus, tipo, que o pessoal fica, não, pelo contrário, os ateus estão muito mais evoluídos. Olha aí, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tampouco nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Né? Porque ele pensa, eles não... Não tipo, precisam de acreditar em alguém ou colocar, né, um seguidor, senão que eles já estão com suas próprias devemos crenças. aprender com eles. Eu quero muito aprender mais. Então, mas assim, gente, religião, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Religião é algo totalmente interno e individual. Pessoal. E pessoal. Ponto. É pessoal e intransferível. Isso. É importante. Sim. Entendeu? Religião sempre é isso. Qualquer coisa que pareça ser, só parece ser o oposto. Mas não é. Religião é algo interno e seu. Pois é, pessoal, mas também tem, assim, os pais católicos vão transmitindo, poucos são, eu acho, os que escolhem depois. Poucos são, porque eles já vêm, E entendeu? isso é o problema, né? Entendeu? É uma escolha pessoal, mas meio que também vem de gerações. Influenciado, Aí um né? acorda um dia e fala, não, como tem, né? Não, Claro. você é budista, pronto. Beleza, entendeu? Mas são poucos, assim. Eu mesma passei nesse processo, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa, assim. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tinha 13 anos, assim, eu comecei a sair com minhas amigas. Aí ela... Ai, Deus falou comigo que se você saísse, ia acontecer tal coisa. Aí ela pegava a Bíblia, aí abriu a palavra e dizia, não, se você sair vai dar ruim. Ai, não! Ela fazia isso. E eu era tão, assim, doutrinada dentro da religião também, que eu deixava de sair. Eu, assim, deixei muitas coisas por causa de religião, assim, de comportamento, de roupa, de tudo. Claro. Aí Que às tem. vezes são preferências do indivíduo, da pessoa, né? Claro. Mas aí quando eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a conviver, fui num terreiro de candomblé, já me xingou toda, mas tudo bem. Mas eu falei, gente, eu preciso viver Imagina. a vida e olhar com os meus olhos. Entender o que eu quero, o que eu acredito, o que combina comigo, né? Essa coisa de individual, escolha. Aí eu comecei a me desagarrar de algumas crenças. Então hoje eu acredito em Deus por uma escolha minha mesmo, né? E isso eu tenho certeza no meu coração, mas é individual. Eu não tenho que estar falando, você tem que aceitar Deus, você tem que aceitar. Não, cada um tem a sua escolha, É eu um problema respeito muito. constante as pessoas, porque eu nunca escondi. Então, tem gente que aproveita para dizer, não, você tem que aceitar Deus, que aí eu já deixo essa pessoa de lado. Aí você fala, isso é um problema seu, uma situação sua. Não, eu hoje mesmo eu tô em uma fase de igual, é isso aí, meu amigo. Sim. Se você acha errado, paciência, vamos pra frente. Eu sou isso aqui, tá? É tipo Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, você fica assim. É, assim. A gente tem que se impor às vezes, né? Porque Com certeza. O ambiente às vezes nos Influencia. provoca, né? Até mesmo gente que tá na igreja e de repente Sim. tem uma... Tem. a gente procurando o nosso lugar no mundo, né? Não só na sociedade, mas no mundo. Mas isso eu acho que aparece mais de grande, né? Quando a gente tem um pouco mais de maturidade, como sim. para falar, pô, porque quando é muito pequeno, Não. pequeno, até a adolescência, posso falar.
A gente vai naquele trem, o trem da família, o trem dos amigos, o trem do entorno, mas só com maturidade, ou só um pouco mais de adulto, você se para. Você vai conhecendo outras realidades e outras coisas, só que tem que ver até que grau toda essa história influenciou, porque tem pessoas que não conseguem sair, entendeu? E tem outras como ela, ou como... Esto está, tem uma coisa que não está sendo legal. E não todo mundo consegue. Se liberta. Eu conheço pessoas mesmo que quando conseguiram tirar essa amarra da religião, meu amigo. Ana Carolina, não foi? Foi um pouco disso, porque assim, eu entendia que religião era temer. Era ter medo, era aprovação, desaprovação. Então eu vivia nisso, eu vivia, não posso desapontar a Deus, não posso desonrar pai e mãe que está na Bíblia. Então, assim, muitas coisas. E até assim que a gente aceita essa coisa assim de, o homem é a cabeça do relacionamento, está na Bíblia. E isso é doutrinado dentro da igreja. Então você começa a ficar com medo da vida, das coisas, de você se posicionar, de você poder falar, você é mulher, tem que ir de saia, se você for de calça para a igreja, meu Deus. Então, assim, é realmente libertador, porque você entende que fé não é isso, que Deus não é isso, ele não lhe pede Tem um isso. documentário que ele fala que Deus vai punir, não sei o que, vai levar igreja todo mundo, não sei o que. Mas ele te ama. Você vai perder sua Ele salvação. entendeu? Porque realmente são as duas caras, né? Você vai pro inferno e tal, não sei o quê. Mas ele te ama. Pronto, então não faz muito sentido. Mas enfim, o que mais temos? Muito bom. Sabe o que seria bom, para finalizar esse assunto? Educação religiosa. Colocar todas as cartas na mesa. Isso não existe, não vai existir mas nunca, imagina, porque tem galera, muita... agora com 15, É uma 16 polêmica anos. isso aí. A religião, Cada igual que aluno- dizem que religião e futebol não são duas temáticas para se bater. Mas imagina, Tem guerras pela religião, imagina é na uma coisa escola, muito imagina louca, na tem escola muita com guerra. 15, 16 Isso anos. não vai acontecer. Cada um estuda, mas nós estudávamos os Mas egípcios, não os dá, fenícios, gente. cada um estuda Você uma seria religião Seria diferente. Vai ter ótimo, alguém mas que nas vai dizer escolas que isso meu não vai filho não acontecer. vai Tem que ser uma estudar escola isso. muito aberta. Começa essas coisas. Meu filho não vai estudar isso. Mas como se minha fosse filha uma não matéria. pode. É não uma matéria. Sim. É dentro de história, vamos supor. Sim. Cada um traz. Vamos sortear. Você é budismo, você tá... Aí cada um Seria traz, ótimo, apresenta. seria Vai ótimo, que mas isso não uma vai dessas acontecer. pessoas, dessa criança, diz, Como se fosse legal cultura, isso aí. né? Estudar como se fosse cultura, digamos assim. A gente estuda, né? Como, Sim. na verdade, eu quando ia para a escola, eu ia à escola católica, né? Por isso que eu saí assim. Eu lembro de ter estudado... Assim como... assim Oh, meu como eu. Deus. Lembro de ter estudado os Ateu, fenícios, as religiões, monoteísta, politeísta, tal, não sei o que, mas era como uma coisa, na minha época, era da história, já passou, Sim. entendeu? Não que é atual. Atual. Agora o catolicismo acabou, judaísmo, alguma... Mas essas coisas que ainda existem, budismo, Sim. tal, eu fiquei sabendo mais Eu de também, grande. não né? conhecia. É que uma na pesquisa história muito também, pessoal. E na história o catolicismo dominou, né, gente? Dominou e Dominou. pisou O catolicismo forte. mandava no rei, mandava em tudo, mandava na cidade, é onde o dinheiro ficava. E isso é até um fato interessante, que os padres, essas pessoas assim, né, do alto clero e tal, não casavam, não era simplesmente pela religião, é para não dividir o dinheirinho, para não dividir o patrimônio, para que o patrimônio sempre permanecesse na igreja. Então não é a era... origem do celibato. então assim, não era uma recomendação divina, de pureza, porque eles faziam também, acontecia. Só que não podia casar para não repartir os bens com filho e com herdeiros, né? Então, é muita coisa, gente. Nossa, se pegar a história aí, tem história. aprendemos. Isso Mas gera problemas seria até bom hoje. ter uma matéria assim, seria ótimo ter uma Seria matéria. bom, Na né? faculdade você tem, você Sim, pode estudar sim. quando você Teologia, estuda na carreira, né? teologia, e você estuda todas as religiões. É fantástico, mas é uma escolha. Depende de que profissão social você estuda, você vai ter teologia. Sim. Minha irmã que fez a carreira ela é professora e licenciada em filosofia, ela tem a matéria teologia e ela, às vezes a gente discutia, eu falava na mesa sobre isso e você fala, uau,
É muito interessante. Nunca Eles vi veem isso, todas as religiões, todas. Isso é importante. E é muito interessante, porque você conhece e sabe muito sobre isso. Mas na escola isso não tem. Não. E isso seria ótimo também. Se as pessoas debatessem religião com a mesma Maturidade. clareza que elas Sim. debatem o futebol, por exemplo, Com detalhes. com detalhes, né? Quer dizer, de futebol, para quem entende de futebol, Sim. mesmo, né? Fala, não, o jogador, o técnico, o time, né, com a riqueza de detalhes. Né? Aí seria uma discussão bacana. Por isso, né? Mas imagina uma tem que matéria. ter uma cabeça muito aberta para aceitar. Tipo, aqui nós somos 4 pessoas, quizás com pensamentos diferentes, a gente está aceitando, está escutando. Mas não todo mundo tem essa cabeça aberta, é o que a gente está falando. Eu vou aceitar o que você, onde você nasceu, o que você traz. Eu tenho que aceitar ela, porque senão não dá. Exatamente. E outra, essa visão de libertação em si, ela traz também um pouco a ideia de repensar. Pelo menos eu, estou o tempo todo repensando até as expressões que eu falo, para não correr o risco de ser misógino, para não correr o risco de ser racista, para não correr o risco de ser fascista. Né? Eu estou o tempo todo Se policiando. Policiando. Se auto-observando. Porque assim, tem umas coisas assim que todo mundo cresceu falando, sim, mas não é momento. A gente tem que começar a ir Criar ressignificando, consciência, né? criar consciência e já ir ressignificando as nossas expressões também. Sim. Né? Isso aí. E assim, tudo isso está envolvido. Porque se vocês forem observar bem quem é contra isso, geralmente tem uma ligação muito forte com religião. Porque tem aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos, segue aquilo aí, risca, né? Tem ali a cartilha, né? Não foge daquilo, não está aberto para... deixa eu entender. Não, é aqui, o meu é certo. Ou, o seu é errado. ao menos compreender que a pessoa vive de outra forma. Isso. Respeitar, se chama. Respeitar. Exatamente. Respeito. Aceitar e respeitar. É. O mínimo, mas é o mínimo como humano, não é o mínimo por religião. É o mínimo como É o mínimo humano. humano. Um humano respeita outro humano. Isso. Seja o que for. Política, religião, futebol. Por isso eu falei do futebol. São aquelas questões da mesa de família que ninguém quer falar. Porque... Mas tem que ser assim. Né? Enfim, que é bom, muito interessante. Dá para abrir para claro. qualquer dia continuar debatendo. Eu amo essas coisas. Não, e tem que aceitar e respeitar. Por isso que o Thales, como educandomblé, a próxima você não vem. Acá queremos só da igreja. Se tiver alguém de Amanhã outra não é religião- feriado para Thales. Seria bom a Não gente... pode ir na praia amanhã, viu? Seria bom a gente ter outras religiões aqui presentes. Mas eu acho que isso é importante, gente. Trazer para discussão. Seria sabe? ótimo, claro. Tem conteúdo Sim, sobre total. isso. Porque eu fico imaginando antigamente, você tinha só aquilo ali, aquela informação e acabou. Tipo essa Bíblia. Claro. Claro. Tinha informação de outras tipo, coisas. O quando resto era vai- macumba, o resto era feitiçaria. isso. Tipo, você não tinha acesso. Hoje em dia você pode pesquisar, né, gente? Bota lá no Google o que é, o que eles fazem, como é que funciona. Candomblé cultua demônio, gente. É. O conceito de demônio nem sequer existe no candomblé. Não existe conceito de demônio. Em tese, bem e mal são duas Existe em faces qualquer religião. da mesma qualquer- moeda. E o que é mal ainda leva um tempo para se perceber que ele é mal. Sim. Então não é necessariamente algo. Personificado, assim, tipo, é aquilo. Não, o mal ele se mostra mal. Ele não é o mal em si. O mal do jeito que nós entendemos. Normalmente, cristianisticamente falando. Personificado, né? Então, pra gente lá, não tem isso. Aquilo é mal porque aquilo te atrapalha. Então, você ser uma pessoa má, isso é mal porque isso É mais um te sentimento, atrapalha. digamos, do que realmente uma coisa, uma pessoa, assim, uma entidade. Claro, existem regras, né? E aí, assim, existem regras e muito rigor.
E que as pessoas assim, falam, porque geralmente quem é do candomblé, por exemplo, se fuma, continua fumando, se bebe, continua bebendo. Então, o conceito que as pessoas têm de religião também você tem que cortar envolve isso, tudo. né? Tirar o do mundo. Como as coisas do mundo, as coisas mundanas, você não pode. Isso no evangélico também tem. Não, é uma questão luterana, salvo engano. Né? Não, Lutero não, Calvino. Calvino dizia isso. Você se livrar das coisas do mundo. Não gasta dinheiro com isso, não. Ajuda as obras da igreja. Ah, sim. Então você está gastando dinheiro com bebida por quê? Não gasta dinheiro com isso, não. Ajuda a gente aqui. Tem uma religião, inclusive, que se você tiver herdeiros, você não pode deixar seus bens para o herdeiro. Você tem que deixar para a igreja. Mesmo que você tenha filhos, você tem que passar tudo para a igreja. Boa, hein? Igreja rica essa. É. Deve ser. Esse documentário que eu falei antes, do Deus é ruim, mas te ama. Como se chama? Se chama Zeitgeist. Já assistiram? Zeitgeist. Muito bom. Zeitgeist? Muito bom. Zeitgeist com Z. Zeitgeist. Com Z. Ele é muito bom. Muito bom. Zeitgeist. É isso. Zeitgeist. Muito bom. Eu assisti há 1000 anos atrás. São 3. O primeiro é das religiões. Sim. Fala tudo das religiões. Como elas são muito parecidas. Sim. E como isso de morreu, ressuscitou os terceiros dias. Como ele faz um paralelismo com astrologia, entendeu? Sim. Que numa época do ano o sol se oculta, fica oculto 3 dias, depois aparece, e depois quando termina essa parte do documentário, ele começa a falar que todas as religiões têm uma Maria, todos nasceram de uma mulher virgem, todas as religiões Tudo tem uma ligação. todas As iguais. religiões brancas ocidentais, sim. Muito interessante, muito interessante. Mas enfim. Mas o candomblé, assim, posso estar falando besteira, mas eu acho que se parece muito com a mitologia grega. Assim, a questão dos deuses, da terra. Com a natureza. Com a natureza. Né? Essa Afinal, representação. Eu acho que tem muita ligação. Afinal, Né? a divindade está na própria natureza. Isso. E eu acho que... É a natureza. É a natureza. Tanto é que a gente fala assim, quem não respeita a natureza não tá no orixá nunca. Não tá com nada, né, gente? Justamente. Por isso que, tá com por outra exemplo, coisa. Iemanjá, como é que faz hoje? Hoje já não vai mais garrafa, já não vai mais espelho, já não vai mais pente. Só vão as flores e os perfumes são despejados. Então só vai um material biodegradável pro mar. Tá certo? Que aí ela, Há quanto tempo tem isso? Muito? Não. poucos anos atrás. Pouco. Mas nessa última festa de Iemanjá que teve aqui, eu acompanhei. Aí tinha gente colocando vidro. Aí o pessoal, não, tem que abrir, você despeja. E o balaio só vai pro mar se não tiver plástico, né? Papel. Mas aqui é um lugar pequeno. Salvador é Salvador terrível. Eu morei 5 anos no Salvador e esses 5 anos eram uma sujeira. Um lixo, cara. Era... E durava até 3 dias depois, porque tem festa. Também, né? Mas também, como a gente conversou outra vez também, é coisa que já vem há muito tempo, as pessoas não é uma festa religiosa, não, a gente sempre fez assim, então... mas a consciência está chegando. Com certeza, a consciência vai chegando. Ter a busca, a gente tem que buscar. Do significado. Realmente se ressignificar mesmo. Não é só pra gente deixar de fazer porque é errado. A gente tem que deixar de fazer porque não tem que ser feito. Cara. É isso. Simples. É simples. Porque não pode. Nós estamos em outro tempo. O entendimento já traz pra gente de que isso não é certo por natureza. Literalmente. E assim, não só isso, né? A gente voltando até para o campo das ideias. Né? Tem muita coisa que não é certo porque não é certo por natureza. Então a gente tem que ressignificar. Sim. Com certeza. Sempre. Inclusive, é uma discussão interna dentro do próprio candomblé, sabia? Porque ainda existem sacerdotes que são conservadores a ponto de estar reclamando porque as pessoas não estão colocando os espelhos, os pentes e os frascos.
Porque antigamente se fazia assim. Os tempos Claro, mudam, né? Tem que claro, sim, adaptar, né? Não, É. adaptar não é certo. Mas assim, na cabeça dele não cabe nem isso. É. Não é adaptar. É, o certo é aquilo ali, que tá do antigamente. Então, quer dizer que não. Que não existe significado no fim. Sim. Só faz porque é um processo. Porque já foi feito há muito tempo. Né? Mas assim, graças a Deus a grande maioria está caminhando sim, gente. Respeitar a natureza é sim, respeitar a divindade é sim, respeitar a vida. É, isso aí. Respeitar a vida, total. Respeitar Isso aí. Muito bem. Vamos fechar com essa frase. Tchau, Thales. Bom, vamos para os aniversários. Dia 6/6, dia do Tetris. Conhece o Tetris? Joguinho. O joguinho, o famoso joguinho Tetris. Quem não jogou o Tetris? Eu joguei no Polystation. O quê? Que não sei nem o que é isso. Polystation? Polystation era um game chinês de fita, de Sim, cartucho. sim, cartucho. Né? Que Polystation. Polystation. Quer dizer, que Não é tinha... tipo Nintendo, não? Que é o Pronto, negócio... Foi derivado, foi antes posterior. do Nintendo. Não, isso. depois. Depois. Bem depois. Aham. E aí tinha as fitas, e a gente comprava as fitas na rua. Só que esse Polystation é só nome. Sim. Tinha Full Station, que era basicamente, eles tinham uma embalagem enorme, assim, com circuito desse tamanho pra fita. Sim, claro. E aí tinha no formato de PlayStation 1, PlayStation 1 daquele grandão, PlayStation 1 menor, tinha vários formatos. Eu sempre fui ligado nos jogos desde Eu criança. joguei muito Mario, né? Aí foi pro também. Mario. Já tirou a música no violão? Quase. Tem que tirar. 7 de junho, aniversário do Prince. Grande guitarrista, compositor. Tá chegando karaokê. Tô chegando karaokê. Sim, gente, nosso karaokê, que dia vai sair isso aí? Eu lembro, viu? Vocês prometeram. Cadê nosso karaokê? Vamos Eu organizar. estou insistindo ele. Vamos organizar agora que tá Thales. Por favor. Por favor, tá vendo ele comigo. aqui? Com o violão, né? Karaokê, em qualquer momento a gente Eu sei faz. tocar pandeiro, gente. Eu tenho essa habilidade. Vamos Só organizar. colocar, jogar uma pista e a gente só cantar assim. Pronto. Dia 7 também, de 1940, nascimento de Tom Jones. Vamos colocar uma música. E dia 5 Dia de 5 junho, foi o Dia do Meio Ambiente. Dia Mundial do Meio Ambiente. Falando Amanhã, em- dia 8, Dia Mundial dos Oceanos. Isso. O Tamar tá com programação, viu? Sim? Deixa eu ver se eu acho. Vai procurando. Dia 7, dia da liberdade de imprensa. Dia 9, olha, gente, muito importante. Dia do Pato Donald. Pato Peraí, Donald. Pato... Eu não sei fazer o pato. Oh, O pato mais pistola da história. Aqui, ó, do Dia dos Que- Oceanos. Pato Vai. Donald que sempre andava nu, mas quando saía da piscina ele colocava a toalha. Ó, fica a dica aí. Olha, no Tamar, né, a partir de amanhã tem oficina artística e educativa, desenhos e pinturas no fundo do mar, de 11 às 16 horas. De 2 às 16 horas tem bancada biológica. Sexta-feira, de 2 às 4, pintura facial. Às 15h30 tem Hora do Gelo, atividade voltada ao bem-estar das tartarugas. lindo. Sábado tem às 14h30 oficina artística e educativa, né? Com atividades lúdicas e educativas sobre a conservação. E domingo às 14h30 contação de história. Então tem bastante coisa aí. Nossa. Tamar. Uau. Em homenagem ao Dia dos Oceanos. Várias coisas no Tamar. Muita atividade, né? Que lindo. E a Semana do Meio Ambiente também tem muita coisa, viu? Aqui, É, porque achei. toda essa semana. Ó, de 15 a 18 de junho vai ter programação no Castelo Garcia Dávila, Reserva Sapiranga, e vai ter a inauguração do novo parque, que vai ser o Parque da Tapera. Né? A prefeitura lançou o Parque da Sapiranga, que vai ser uma unidade de conservação, assim como é o Parque Klaus Peters, e agora vai abrir, né, fazer o lançamento da unidade de conservação da Tapera, que é uma nova trilha. Uau, que lindo. Eu acho que Ai. passa por trás da minha casa. É, Eu Essa aqui- acho. é ali onde tem aquela pracinha, vai Sim, Não, subindo. sim, mas vai até o Isso, fundo da minha casa. é Outro dia longe. tinha uns quatro pessoas passando. Isso, eles estão limpando a trilha e tal. Aí do dia 15 a 16. Não, 15.
de 15 a 18 de junho. Aí tem um monte de programação, tem palestra, oficinas, exposição, feira de artesanato lá no castelo. Essa da trilha ecológica na Reserva Sapiranga de 12... são 3 horários. 12, 14 e 16 horas lá na Sapiranga. E no sábado, qual horário aqui? Às 8 horas vai ter essa abertura dessa nova trilha, né? Do Parque da Tapera. Que dia? Esse é o lançamento. Dia 17, sábado. Depois você me passa aí pra Sí, divulgar para no- relembrar, no né, na Insta. semana que vem. Beleza. Tá ótimo. Santiago vai estar aí primeiro, num primeiro Aí horário. estarei. Não, vou 7 estar- horas ele vou vai estar estar- pronto para correr, Vou né? estar atrás de casa vendendo água. As pessoas passando, você Sim, olha. água. Água, 10 reais. 10 conto, mínimo. Água, 10 reais. E ó, gente, vou falar uma coisa aqui que a gente tá organizando ainda, mas dia 17, às 16 horas, no Sobrado da Vila, a gente vai fazer o lançamento daquele livro que eu falei pra vocês, do coletivo de autoras. Sim. Vai ser eu mais 4, né, participantes. A gente vai fazer o lançamento oficial, autógrafos, fotos. Que dia todos é? convidados. 18? 17. Dia 17, um sábado. Sábado. No Sobrado da 16 Vila. horas, no Sobrado da Vila, na varanda. Ih, aí Amém. vamos estar, assim, Por ligada. favor. Aí eu vou estar. Né? Aí vai estar tudo ligado. Fotos. Depois você me passa aí pra poder divulgar, Manda tá? sim. E dia 12, é isso? Temos mais alguma coisa? Dia Não. 12? Tem. Dia dos namorados. Dia 12, dia dos namorados. Mas isso é semana que vem, ainda não. Isso é entrada da Deixa eu semana fazer- que vem. Segunda. Deixa eu fazer meu jabá aqui. Dia Diga, diga. 11 e dia 12 eu vou estar com meu parceiro na Gobits no Belas Nordestinas. Muito bem, Na bora lá. Dia, na hora do almoço ali. Muito Dia bem, on- Thales. Dia 11 e 12. 11 e e 12. 12. 11 e 12. Domingo e segunda. Vai tocar aqui, qual estilo? Segunda. Olha. Nago é percussão, meu filho. É, mas aí a gente vai tocar basicamente música romântica. Claro, né? Por isso que eu pergunto. Vai ter rosas assim, vocês vão jogar? Tipo, Não, ele vai Roberto tocar Carlos? com roça na... É, tipo Roberto Mordendo. Carlos, ó, beija a rosa e joga. É Eu vou de surpresa. azul. É surpresa, é surpresa. É, mas enfim, estão todos e todas convidados. Com certeza, Marta. Obrigada. Tem algum plano para o dia dos namorados? Alguém? Eu não sei, né, gente? Eu tô esperando uma Sei não. surpresa. né? Sempre Espero esse ser papo. surpreendida. Sempre esse papo. Eu já dei o É recado. Eu namoro dia- com o meu trabalho, né? Porque eu tenho 3 anos nesse dia. Pronto, Não tá aceito vendo? menos que surpresa, flores, velas, pétalas. Mas é dia dos namorados. Isso, Namoradez. também. Isso Não na é só da também. mulher. Você É. pode surpreender também. Não, meu filho, já 5 anos já surpreendendo, agora é meu momento, Ah. tá? Já deu meu recado, agora é meu momento, eu espero, viu? Aí ele faz assim... Tá certo, pode esperar então. Fica Tem a um dica. sorteio, fala do sorteio. A gente está fazendo um Tá sorteio. fazendo um sorteio no Instagram. Um mergulho com vídeo, fotos. Mergulho que para legal. 2 pessoas com sessão de fotos, tudo Maravilhoso. Que máximo! É. Nossa, que legal. Sexta-feira vai sair o sorteio online. E como é ao que faz? vivo. Tem que entrar no No Instagram. Na rádio, @radio.eureka. Vai, Entra, vai. curte o post, Curte, tem que marcar Comenta. pessoas. marca a pessoa É. com que você quer ir. Que com quem você quer ir, claro, com certeza, né? Porque é namorada. Mas pode ser amigas também, ou não? Tem que ser só namorada? É uma dúvida é que bom, tenho né? agora. É bom, hã? É uma dúvida agora que, Mas Não, não, é tem no que dia saiu dos na minha namorados, né? cabeça. O passeio. Hã? É outro dia. Não, não. Ou faz o passeio Não, no não, dia. pode escolher outra Ah, data. Não, Não, pode se escolher. o dia A gente, estiver ruim, não vai. a gente vai fazer o sorteio dia 9. Dia 9 para o que sorteio. seja antes desse dia. Mas você pode ir quando... Ah, porque se o clima não dá, não É, dá, tem que né? ser Aí quando você tiver fala o com clima Maria bom. Laura, que a Maria Laura faz os vídeos, as fotos, Sim, e aí sim. combina com ela. Isso, Tem tem que que tá seguir sol. @radio.eureka e @mergulho nocturno, Nocturno, Praia do Praia do Forte, Forte. Massa, isso para aí. participar do sorteio. É isso. Só. É isso. Muito Vamos bem. Vamos na tanda e já voltamos com Thales para falar de versões pelo mundo. Fiquem todos aí, por favor, que já voltamos. Vamos com Purple Rain, aproveitando, né? Prince e depois com Tom Jones, Sex Bomb.
never meant to cause you